Olá, você acompanha a partir de agora o SSP-TV. E o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais sempre traz para vocês muitas informações. Confira agora tudo aqui no SSP-TV. Bom, a sua saúde é muito importante e periodicamente eu venho aqui conversar com a Juliana, que é a nossa professora de Pilates e sempre tem dicas especiais para dar a você, para que você melhore sua saúde, melhore sua postura, melhore o seu dia a dia. Na outra vez que a gente veio aqui, nós falamos sobre respiração, que a gente acha que é tão comum, né? Respirar é algo tão mecânico, mas a Juliana provou pra gente que não, respirar requer também disciplina, né, Ju? Isso mesmo, Eliane. Hoje a gente vai falar de outro assunto também muito importante, igualmente importante, que é a respiração. E que também requer disciplina. Porque, afinal de contas, a gente vai falar sobre coluna. Gente, é tão comum a gente escutar as pessoas falando, né? Tá doendo minha coluna, tô com dor nas costas, tô... E, assim, né, isso acaba com o dia a dia da pessoa. Né? A pessoa com dor nas costas já tá ali, né, moída pro resto do dia. Qualquer dor é muito ruim, né, a gente sentir. As pesquisas falam que cerca de 80% dos brasileiros têm problema de coluna. Olha. Isso é um dado muito grande e a gente está procurando saber o porquê disso tudo, né? Então, as pessoas chegam aqui para o Pilates já por indicação médica, relatando essas dores que às vezes ficam ao longo do dia, ou às vezes começam e param. Então, esse assunto sobre a coluna, os problemas da coluna, a gente está tentando desmistificar algumas coisas e tentar colocar na cabeça das pessoas que dor não é normal, gente. Se tem dor, tem algum problema. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. E aí é muito comum as pessoas falarem assim, você tem dor nas costas porque a sua postura não é boa, você trabalha e não senta direito. Mas não fica só nisso, né? Porque começa a doer, você também começa a curvar, você começa... uma coisa puxa a outra. E como você falou, dor já não é legal. Agora, dor nas costas, gente, quem já sofreu disso sabe como é, que é um negócio assim que realmente desanima o ser humano. Acaba com o dia, né? Realmente. As pessoas, elas têm a postura errada, mas por alguns motivos específicos. O sapato é um deles, sapato muito alto, de salto alto, ou rasteirinha muito baixa, prejudica a biomecânica da coluna. Então, conforme a gente anda, o nosso pé ele tem que tocar o calcanhar até a ponta. E se tiver com o sapato errado, isso atrapalha toda a estrutura da coluna. E a coluna é a base do nosso corpo. Então, a gente tem que estar com a coluna bem estruturada. Não somente os ossos, porque a coluna são discos, são anéis de ossos, que entre eles tem os discos vertebrais, que é como se fosse um amortecedorzinho, como se fosse um babalu, eu falo, aquele babalu que amortece. Então, conforme a gente vai andando, a coluna os anéis estão lá amortecendo. Então, dependendo do sapato errado, da bolsa, a gente tem costume, nós mulheres, de carregar muita coisa na bolsa. Mas a gente quer carregar o guarda-roupa na bolsa. O mundo, né? Então, a bolsa muito pesada, a gente desestrutura, desequilibra e aí acaba pendendo para um lado. Isso mexe com todas as nossas musculaturas das costas que envolvem a coluna. Isso também acaba prejudicando. Então, tem algumas coisas que a gente tem que observar mesmo, essa questão de postura. A gente está aqui conversando, a gente está com a postura reta. Como é essa postura reta, gente? Fala, ajeita a postura. Não é empinar o bumbum, não. Que as mulheres pensam... A mulher, principalmente, acho que é isso. Empina o bumbum. Não, não é isso. A gente tem que pensar que o umbigo é a base, é o centro do corpo. Então, sempre quando a gente está em pé ou sentado, tentar colocar esse umbigo o mais colado nas costas possível, porque aí a gente ajeita a bacia, que a gente chama aqui o quadril, e aí a gente deixa a coluna na posição certa que ela tem que ficar. Tá vendo? Olha que dica importante para você. A gente no dia a dia tem mania de correr e não praticar o bem para si próprio, né? A gente senta de qualquer jeito, a gente anda de qualquer jeito, para de qualquer jeito. E o que a Juliana falou é muito importante. A gente também tem concepções erradas da coisa. Não é manter a coluna ereta empinando o bumbum. Muito pelo contrário, é murchando a barriga, né? Mantendo realmente o seu corpo retinho. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho para continuar esse bate-papo com a Juliana.
Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Estamos de volta e hoje eu estou aqui conversando com a Juliana Marcondes, a nossa professora de Pilates, dando dicas de saúde para você e falando sobre aquela dorzinha chata na coluna que acomete tanta gente. E agora a Ju vai falar para a gente, né? Como que o Pilates pode ajudar a quebrar isso um pouco, né? Tirar essa dor? Olha, todos os problemas de coluna são desequilíbrios, igual eu falei anteriormente. Aqui no Pilates, a gente equilibra as estruturas. Como a gente faz isso? A gente tem que ter um bom alongamento muscular. Então, aqui a gente trabalha muito isso. O alongamento de todas as estruturas das costas e o fortalecimento. Então, através dos exercícios, a gente consegue. Essa consciência corporal que a gente chama, as alunas conseguem adquirir isso da postura correta que elas têm que ficar. E aí, ao longo do dia, elas transferem isso para o dia a dia delas. Então, que a gente faz muito exercício de postura, a respiração. Só de trabalhar a respiração, a gente já vai trabalhando a parte do abdômen. E o alongamento. Então, toda a parte das costas, porque a coluna ela precisa ter essa mobilidade. Quando a gente fala postura, não é ficar parada na postura. Não. A coluna ela tem que ter essa lubrificação, esse movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, aqui a gente trabalha tudo. A gente trabalha de barriga para baixo, de barriga para cima, a gente pendura, a gente faz tudo para essa coluna ter esse alongamento, para as vértebras fixarem no lugar e ter esse fortalecimento para segurar cada uma no seu disquinho lá, do jeito que eu falei, e para não ter esse tipo de dor. A gente tem um resultado aqui, 100% das pessoas que começam saem daqui sem dor e ao longo do tempo elas vão sem tendo dor nenhuma mais. Às vezes os médicos indicam, ó, faz o Pilates. Então o Pilates, o RPG é muito bom, a fisioterapia, a acupuntura. Então a gente vai reunindo todo esse conjunto para poder diminuir essas dores que as pessoas têm. Já que a gente está falando disso, eu tenho que te perguntar, a procura aqui de pessoas que sofrem de dores na coluna é grande? É muito grande, Eliane. Principalmente por parte dos médicos. Porque as pessoas acham que tem um problema na coluna, elas têm que ficar paradinhas onde elas estão para não forçar mais. E é o contrário. A gente tem que ver primeiro o problema que ela tem para tentar solucionar e através dos exercícios, então isso é muito importante. O sedentarismo, não fazer nada de exercício, ele prejudica, porque você vai encurvando cada vez mais. A dor é tanta que você vai ficando cada vez mais, sendo que tem que ser o contrário. Você tem que expandir, tem que estender para poder diminuir essa dor e essa compressão, porque a gente tem vários problemas de coluna, né? Então, às vezes pode ser na coluna propriamente dita, nos músculos que envolvem, no disquinho que tem dentro. Então, tem vários tipos que a gente tem que ver, cada um específico e passar os exercícios específicos, sempre com acompanhamento de algum profissional. Então, todos esses que eu falei, tanto RPG, a natação é muito bom, yoga, o Pilates, tudo isso com o
o acompanhamento de um profissional. Não adianta você chegar e falar, eu já sei os exercícios que tem que fazer, eu já vou fazer. Não, gente, é muito importante. Às vezes as pessoas veem nas revistas alguns exercícios, algumas coisas, falam, eu vou tentar fazer em casa. Gente, não tenta. Primeiro a gente precisa aprender certinho como é que funciona, como é que é a postura certa, para depois você ir indo devagar fazendo em casa. Então, isso é muito importante também. Sem contar que aqui é um conjunto de coisas, né? Além de tudo, você também tem a questão da respiração, né? Tem um conjunto realmente aqui, você tem aparelhos para alongamento, que são aparelhos usados especialmente para isso. Não adianta você querer adaptar isso na tua casa, que não vai ser legal, não é? Porque é muito comum o brasileiro, né? Leu na revista, peraí que eu vou pegar um tronco ali fora, colocar aqui dentro e vou, né, rolar minha coluna ali. Não é por aí, né? Principalmente a bola, né? Que a gente trabalha aqui, a bola ela é excelente para problema de coluna. Só que também ela prejudica muito. Então, a gente tem que saber dosar. Primeiro tem que equilibrar tudo, um trabalho muito sério, devagar. Porque a pessoa tem lá 40, 50 anos. A vida inteira ela tem problema de coluna. Não é em 1, 2 meses que a gente vai resolver. Então, a gente tem que desenvolver todas essas estruturas, equilibrar para depois fazer. A gente não vai pegar a bola, querer fazer em casa, quem tem. Não é por aí. Tá e tem também o fator emocional, né? Que sobrecarrega muito a parte física. Então, esses problemas de coluna, a gente fala, não tenta carregar o mundo nas costas. Problema de coluna é muito a parte emocional. Então, tenta descarregar tudo que está sobrecarregando no trabalho, em casa, tenta resolver, porque o corpo somatiza. Então, isso é muito importante, a gente trabalha isso aqui também no Pilates, que é importante a cabeça e o corpo estarem bem. Ah, que bacana, adorei, Juliana, obrigada mais uma vez. A gente vai estar sempre passando por aqui para poder levar essa dica de saúde para você, porque a Juliana sempre tem alguma coisa muito boa para falar para a gente. Eu que agradeço. Qualquer coisa é só vir me procurar e a gente vai falando mais sobre temas, os assuntos que surgem, a gente está aqui para esclarecer. Perfeito, obrigada. E olha, gente, se cuidem. Tá na dúvida? Procura um especialista. O avanço da população de idosos no Brasil tem contribuído para aumentar a procura pelo médico geriatra. Mas afinal, a partir de qual idade recomenda-se a primeira consulta? De acordo com especialistas, o ideal é que homens e mulheres realizem a primeira consulta com o geriatra a partir dos 45 anos. A frequência das consultas deve ser anual, se não houver nenhuma patologia. Já a partir dos 60 anos, as visitas devem acontecer 2 vezes ao ano para a prevenção. Se for detectada alguma doença, as visitas devem ser mais constantes, dependendo do tratamento. A geriatria tem por objetivo auxiliar no envelhecimento com saúde, ou seja, seu principal foco é o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças. Para tanto, o médico investiga a história patológica pregressa do paciente, avalia os riscos de desenvolvimento de patologias familiares, presta orientações sobre atividades físicas, hábitos alimentares e sobre a interação medicamentosa a qual o idoso normalmente está exposto. Envelhecer com saúde depende, antes de tudo, de atitude para manter-se ativo e de bem com a vida. É preciso ter uma boa alimentação, manter o bom humor e bons hábitos de vida, praticar atividade física, ler, trabalhar e ter uma relação familiar saudável. Estes fatores fazem a diferença. Se você tem mais de 45 anos, procure um geriatra e envelheça com qualidade de vida. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece a seus associados e dependentes atendimento com o Dr. Wagner Chiapetti, médico especialista na área. Ligue 3321-2488 e agende uma consulta.
o SSPTV de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam, amanhã às 18h45 eu estou de volta com mais um SSPTV para você. Até lá!